Se você for de ter medo fácil das coisas, não assista a este vídeo, pois todos os fatos e relatos mencionados neste vídeo aconteceram de fato. Afinal, este foi o maior incidente ufológico do Brasil, conhecido como o Roswell brasileiro. O caso Varginha permanece como um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, reverberando internacionalmente desde 1996. No início do ano, a cidade mineira de Varginha, localizada no sul de Minas Gerais, tranquila e pouco acostumada a grandes rebuliços, seria palco de eventos que desafiam explicações convencionais e marcam até hoje a imaginação de céticos e entusiastas do fenômeno OVNI. O chamado ET de Varginha rapidamente ganhou espaço em jornais, programas de televisão e investigações de ufólogos, consolidando-se como referência nos debates sobre vida extraterrestre. Os relatos, pesquisas e reconstituições são fartamente documentados em obras como Incidente em Varginha, de Ubirajara Franco Rodrigues, reportagens da revista UFO e investigações internacionais de pesquisadores como Roger Leir. Tudo começa na madrugada de 20 de janeiro de 1996. Mesmo antes do sol nascer, por volta de 1h30 da manhã, os fazendeiros Eurico e Oralina de Freitas avistam algo que jamais esqueceriam. Uma nave sobrevoando a região rural do Jardim Andere, se movendo de maneira errática, antes de desaparecer atrás das colinas. Oralina relataria mais tarde que a luz era forte, que havia um barulho incomum e que sentiu um misto de medo e fascinação. Poucas horas depois, pela manhã, 3 jovens, Liliane Silva, Valquíria Silva e Kátia Xavier, caminhavam para casa por uma rua do bairro Santana, quando, próximas a um muro, avistaram uma criatura de aparência totalmente incomum. Agachado, com cerca de 1,60 m, pele marrom, olhos grandes e vermelhos e uma postura que misturava fragilidade e mistério, o ser chamou a atenção pelo aspecto amedrontador. Uma das garotas relatou: parecia machucado, com a pele brilhante como se tivesse óleo. Elas fugiram apavoradas, voltando em estado de choque. Quando chegaram em casa relatando o ocorrido aos familiares, o clima da manhã se transformou completamente. Mães e vizinhos como Dona Luísa e Dona Aparecida descrevem que as meninas estavam pálidas, chorando e assustadas, e que só se acalmaram horas depois de muito consolo. A notícia daquele encontro inusitado se espalhou rapidamente pelo bairro, e logo começaram a surgir novas testemunhas. Moradores como Vânia Goulart e Edson Alves afirmaram ter visto movimentação de carros oficiais e militares pelo bairro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, com relatos citando a presença do servidor Paulo de Freitas em ocorrências fora do padrão para a cidade. Policiais militares e guardas também aparecem em depoimentos posteriores como envolvidos em manobras para isolar e controlar o perímetro do Jardim Andere. Entre eles, o policial militar Marco Eli Xerezi, que viria a ser figura central na controvérsia. Em várias versões teria participado diretamente da captura de um dos seres, fato seguido pouco tempo depois de sua morte por infecção generalizada, ponto levantado até hoje como possível indício de contaminação. Paralelamente aos avistamentos, desenrola-se uma sequência de eventos em hospitais da cidade. Testemunhas relatam convocações de emergência no Hospital Regional e no Hospital Humanitas, além de entrada e saída de profissionais por acessos restritos. Médicos e enfermeiros como Leila Cabral e o Dr. Antônio de Barros falaram à imprensa sobre movimentações anormais e a presença de militares nos corredores, bloqueando setores e restringindo acesso até mesmo a funcionários antigos. Ambulâncias e caminhões camuflados, segundo relatos, foram observados transportando equipamentos selados ou, em alguns casos, caixas metálicas de tamanho incomum. Há menções ao Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei Santos, comandante da Escola de Sargentos das Armas, como um dos responsáveis, pelo menos em parte, pelo comando das operações naqueles dias. Rumores insistentes apontavam para o uso de rotas alternativas para deslocar os supostos corpos ou seres para bases militares da região, ou até mesmo para instalações fora do estado, sempre sob forte sigilo. E foi esse clima de segredo e controle
que alimentou a hipótese de participação estrangeira. Ufólogos como Ademar Gevaerd e Roger Leir não tardaram a relatar que, nos dias seguintes ao caso, supostos agentes estrangeiros, inclusive americanos, foram vistos circulando pelas imediações do aeroporto de Varginha e da cidade. O operador de rádio local, Aloísio José de Souza, chegou a mencionar conversas em inglês captadas aleatoriamente durante operações noturnas. Tais rumores se tornaram ainda mais fortes com denúncias de transporte noturno de cargas até o aeroporto, sugerindo uma possível colaboração com militares dos Estados Unidos. Porém, até hoje, nenhuma prova documental definitiva foi apresentada, o que alimenta tanto a curiosidade quanto o ceticismo. No cerne de todas essas ações está o mistério da possível queda ou aterrissagem de um objeto voador não identificado. Logo na madrugada do dia 20, vários moradores do Jardim Andere e arredores relataram ouvir um estrondo forte, acompanhado de tremor de solo e um cheiro adocicado no ar, típico de materiais sintéticos queimados. Alguns, como o fazendeiro Eurico de Freitas, afirmaram ter visto, ainda pela manhã, marcas no pasto e sinais de vegetação queimada, além de relatar a presença de militares recolhendo objetos metálicos incomuns. O acesso à área foi rapidamente bloqueado e nunca foram divulgadas imagens oficiais ou laudos conclusivos sobre supostos destroços. A multiplicidade de depoimentos e a intensidade da mídia local, com cobertura de jornais, equipes de reportagem nacional e depois internacional, deram ao caso uma dimensão sem precedentes no Brasil. As três jovens mantêm o relato central em quase todos os detalhes essenciais, incluindo a feição assustadora do ser, a cor da pele e o comportamento hesitante. Policial, bombeiros e outros moradores, ainda que com pequenas variações na descrição e na ordem dos acontecimentos, confirmam o cerco realizado, a presença de militares, o nervosismo das testemunhas e o isolamento incomum das áreas críticas. Ao mesmo tempo, há contradições, especialmente quanto ao número de criaturas observadas, o destino real dos supostos seres capturados e o andamento das operações militares. Familiares das testemunhas descreveram noites de insônia, medo e vigilância, enquanto terceiros, como alguns moradores do bairro Santana e do Hospital Regional, relatavam apenas rumores, movimentações atípicas e sentimentos de insegurança generalizada. Rumores de material coletado, como fragmentos metálicos, fios rígidos semelhantes a pelos e substâncias oleosas, circularam durante meses, mas até o momento nenhum destes vestígios foi liberado ou atestado por laudos públicos. O caso do policial Marco L. Cheresi também foi documentado em jornais, mas autoridades médicas nunca confirmaram relação direta de sua morte com os eventos do dia 20 de janeiro. Investigações oficiais brasileiras jamais admitiram a presença de agentes estrangeiros, muito menos qualquer vínculo do caso com satélites em pane, experimentos secretos ou animais exóticos. A repercussão não parou na imprensa escrita e televisiva brasileira. O caso Varginha virou documentário no History Channel, no Discovery Channel, tema de debates científicos e objeto de reportagens internacionais. Foram publicadas obras como Incidente em Varginha, de Ubirajara Franco Rodrigues, e O Caso Varginha, de Roger Leir, que buscam ordenar os fatos e aprofundar hipóteses desde conspiração militar até a presença efetiva de vida extraterrestre. Ao mesmo tempo, linhas mais céticas apontam para a possibilidade de erro de identificação, sugerindo que o ser poderia, por exemplo, ser um animal deformado, um morador de rua em situação de vulnerabilidade ou fruto de pânico coletivo alimentado por boatos e cobertura sensacionalista. Além das investigações jornalísticas e dos muitos livros e documentários, nos últimos anos relatos de informantes anônimos voltaram a surgir, mantendo o suspense e renovando as polêmicas. Alguns deles sugerem transferências sigilosas de materiais para bases aéreas ou laboratórios dentro e fora do Brasil, enquanto outros apontam para a existência de dossiês secretos ainda não revelados. Em 2023, até mesmo em audiências sobre OVNIs promovidas no Congresso dos Estados Unidos,
o nome de Varginha foi citado como uma referência mundial em eventos ufológicos não resolvidos. Quase 3 décadas depois, a pergunta permanece: o que de fato aconteceu em Varginha na fria madrugada de janeiro de 1996? Teria sido tudo resultado de uma conjunção de eventos casuais, má interpretação e histeria coletiva? Ou testemunhas, moradores e militares foram mesmo protagonistas do encontro mais marcante entre humanos e seres de outro planeta em território brasileiro? Enquanto as respostas continuam envoltas em silêncio oficial e dúvidas, o ET de Varginha segue como enigma aberto, estimulando investigações, debates e, principalmente, a imaginação de quem ousa encarar o desconhecido. Vamos ficando por aqui. Nos siga, curta e comente para que mais vídeos nossos possam chegar até vocês. Até a próxima!